Conta-se uma história que em um vilarejo de praia, estilo aí Pontal do Ipiranga, Conceição da Barra, Itaúnas, em duas casas vizinhas foram colocados dois portões. Os dois portões eram da mesma procedência, ambos de ferro, instalados de forma coincidente na mesma época. Com o passar do tempo, esses portões eles apresentavam ou sofreram com a marisia, com o decorrer do tempo, eles passaram pela mesma intensidade de uma casa de praia, perto do mar, ou bem perto, ou com essa ação mais presente da marisia. Só que de modo estranho, um dos portões apareceu bem corroído, de repente ele não fechava mais, ele não estava mais pronto para ser usado, enquanto o outro portão do seu lado estava como no início. E aquilo intrigou muito as pessoas, porque a ação do tempo e a marisia foi a mesma para os dois portões, o que provava claramente que um deles passou por um processo de cuidado, de zelo constante. Em cada parte que aparecia ali um ferrugem, ao menor sinal do ferrugem, aquele portão era cuidado, ele era removido, aquele ferrugem, passava-se ali um cuidado que dava gosto de ver. Do outro lado, você tinha um portão que foi deixado ao relaxamento, ao descuido, à passagem do tempo sendo destruída por uma ação natural desse tempo. Os irmãos que têm aí suas casas de praia, e não são poucos aqui na nossa igreja, ou têm costume de ir à praia, sabem bem, estão familiarizados com essa realidade, de ver essa ação. Inclusive na nossa própria cidade, embora estejamos bem distantes, alguns bons quilômetros da praia, ainda assim a ação da marisia chega um pouco onde nós moramos. Este é um bom exemplo para nos explicar a condição espiritual das pessoas. Quando nós pensamos sobre o cristão, nós encontramos um grupo de cristãos que está sempre vigilante, que ao qualquer sinal de ferrugem, de corrosão com o tempo, de desajuste, ele se cuida. Por outro lado, você tem alguns cristãos que se mostram negligentes, enfraquecidos com a ação do tempo ou com o passar dos anos, porque realmente não tem esse cuidado necessário sobre a sua própria vida. Eu creio que nenhum de nós tem dúvidas, por exemplo, de que o cristão deve ser perseverante na caminhada. Isso é algo bíblico que nós ouvimos desde a mais tenra idade. Mas não são poucas as vezes que nós testemunhamos, por exemplo, pessoas que enfraquecem diante dos momentos turbulentos. Pessoas que ficam com as pernas enfraquecidas, com os joelhos fracos, diante de momentos difíceis da vida, e a vida espiritual dessas pessoas parece uma montanha russa, repleta de altos e baixos. Hoje ele está assim numa vida, como dizem por aqui, pocando com Deus. Mas de repente, ele está com a vida muito em baixa, ruim, distante do Senhor. Essa não é uma condição que Deus gosta ou que Deus aprecia na vida do crente, obviamente, mas trata-se de uma experiência comum até, mais do que a gente gostaria que fosse. Inclusive na vida de líderes e pastores, ou de grandes líderes e pastores, essa condição muitas vezes toma conta da nossa vida. O texto que nós leremos fala de um apóstolo Paulo que, quando escreve essa carta, ele está preso. E a prisão dele, possivelmente em Roma, em 60, 62 depois de Cristo, é uma oportunidade para ele, embora estivesse preso, de nutrir o coração dos crentes de Filipos. E aquela igreja de Filipos, Atos 16, ela começa com Lídia e o carcereiro e a família dos dois. Ele encontra uma oportunidade, mesmo na prisão, de escrever aqueles crentes para encorajá-los. E ele escreve uma carta para encorajar os crentes a, primeiro, permanecer firmes na fé. Em segundo lugar, para eles valorizarem a unidade da igreja. Lá no capítulo 2 você vê isso, Evode, Síndique, pensem concordemente entre si, ele vai falar sobre isso. E viverem com alegria apesar das tribulações.
O que é de interessante aqui é que esse tema de encorajar crente a permanecer firme é recorrente na Bíblia. O que prova que é recorrente a nossa tendência a desanimar e a enfraquecer. Porque se não fosse assim, a Bíblia não repetiria tantas vezes para nós ficarmos firmes. Existe em nós uma tendência a desanimar. E neste capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco sobre a jornada dele espiritual. E quando ele fala da jornada dele, ele vai dizer que não confia na própria carne. Ele confia no poder do Senhor Jesus Cristo, que o mantém de pé e que o leva a continuar olhando para o foco. Ele fala que ele vai abandonar completamente o passado dele, para que ele possa focar sempre no alvo que é Cristo Jesus. É muito interessante que ele vai dizer: prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Ele diz: eu vou apenas seguir um caminho para conquistar algo que já foi conquistado através de Cristo. E ele chama isso de o prêmio da soberana vocação. Esse é o nome que ele dá para isso. Ele diz assim: é o prêmio da soberana vocação. E hoje à noite eu quero levar a nossa mente a pensar em 3 coisas que o apóstolo Paulo cita no texto, que ele fez e que nós deveríamos fazer também. Primeiro, ele reconhece que ele ainda não alcançou a perfeição, ele deixa isso claro. Segundo, ele diz que ele continua avançando. Nós estamos falando de um profeta, ou de um profeta do Novo Testamento e um apóstolo que estava preso, e mesmo preso ele diz: eu continuo caminhando para o alvo. Ou seja, a prisão não impedia ele de crescer na vida com Deus. E ele também vai nos dizer que ele está se concentrando como um corredor que tem uma meta. E essa deveria ser também, ou esse deveria ser também o nosso desejo em nosso coração. Então vamos ler o texto, Filipenses 3, do verso 12 ao verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa, verso 12, dizendo o seguinte: eu reconheço que eu estou incompleto. Não incompleto porque não encontrou Cristo, mas incompleto porque ainda não é perfeito. Não está maduro à medida que gostaria de estar. É interessante pensar nele dizendo isso, porque ele admitiu que ele não alcançou tudo que ele desejava espiritualmente. Ele não chegou ao ponto que ele esperava. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Nós temos aqui uma demonstração. Nós lemos hoje Filipenses, ele falando sobre a humildade de Cristo e que nós deveríamos assumir essa humildade de Cristo. E ele agora admite e é humilde em dizer: eu não sou um cristão completo. E agora eu te pergunto assim com toda certeza, se o apóstolo Paulo está admitindo, nessa altura do campeonato da vida dele, que ele não é um cristão completo, quem aqui é? Quem alcançou? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Porque se nessa altura do campeonato, depois de tudo que ele viveu com Deus, experimentou com Deus e as grandes visões que ele teve com Deus, as igrejas mais diversas que ele abriu, todas as pessoas que ele ajudou, quem de nós então está completo? Porque às vezes nós corremos o risco de achar que já sabemos tudo.
E aqui o apóstolo Paulo, ele com muita humildade, ele diz: eu ainda não sou um cristão completo e eu dependo de Deus. Tudo que ele está dizendo no verso 12 é explicado pelos versos anteriores. Por isso que a Bíblia tem que voltar no contexto anterior ou posterior. Você olha aqui para os versos 1 do capítulo 3 até o verso 11, e ele vai explicar o que ele está dizendo por ainda não ser alguém completo. Olha o verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Aí ele deixa uma declaração muito importante. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo está admitindo o seguinte: é importante, eu não tenho desgosto nenhum em repetir o mesmo sermão, e é segurança para a vida de vocês que eu repita o mesmo sermão. Mateus Henry, quando vai comentar esse trecho aqui da Bíblia, ele diz o seguinte, que é bom ouvirmos as mesmas verdades com frequência. Com qual propósito? Para avivar a nossa memória e fortalecer a nossa impressão das coisas importantes. Aí Mateus Henry acrescenta algo, dizendo o seguinte: é uma curiosidade atrevida ou maliciosa, um grande erro, as pessoas desejarem ouvir sempre algo novo. Então o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu não tenho desgosto nenhum, e é segurança para a vida da igreja, que a igreja ouça as mesmas coisas. Vocês deveriam ouvir as mesmas coisas. E ele continua, dizendo o seguinte, verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É interessante porque agora ele começa a alertar a igreja, no verso 2, sobre um grupo. Não, ele está falando de apenas uma figura que está dividida em três formas, ou três maneiras dele explicar. Não são três tipos de pessoas, como se fossem aqui os pagãos, ou mestres maus e egoístas, e os judeus. Aqui, ele fala de um tipo de pessoa em três ângulos diferentes. Primeiro ele vai falar sobre cães, ele está dizendo sobre o caráter dessas pessoas, ou dessa pessoa. Logo em seguida ele fala maus obreiros, ele está falando da conduta desta pessoa. E por fim ele fala sobre a falsa circuncisão, ele está dizendo sobre o credo. Então veja bem, ele começa dizendo, os cães representam então falsos profetas. E veja, a Bíblia não tem dificuldade alguma de colocar nas pessoas que são falsas e andam por aí dizendo que são de Deus, de chamar eles de nomes como cães. É por isso, no século 21, a Bíblia tem sido cancelada por muita gente, ou tentado ser cancelada por muita gente, e o apóstolo Paulo seria cancelado sempre. Porque ele deixa de forma bem clara que os falsos profetas, isso é registrado em Isaías 56:10, também chamando os falsos profetas de cães. Por que eles são chamados de cães? Cães por causa da maldade. Cães porque estão latindo falsidades. Cães porque estão mordendo os cristãos. Ele chama esses falsos profetas de maus obreiros. Por quê? Porque eles estão se orgulhando de tentar manter e trazer de volta os velhos ritos. Ritos que já tinham passado. E quantas vezes as igrejas tentam trazer os ritos do passado para este tempo ou para a nossa era. E por fim, ele fala que eles são da falsa circuncisão, um credo que já tinha sido cancelado, algo que não era mais vigente. Então veja bem, depois que ele dá esse alerta à igreja, no verso 2 e o verso 3, o verso 4 em diante, ele se coloca como exemplo. E esta parte é muito importante para entendermos o que ele está dizendo no verso 12, quando ele diz, não que eu já tenha recebido, ou já tenha já alcançado a perfeição. Por quê? Porque a partir do verso 4, ele vai dizer que ele confia apenas em Cristo, não nas credenciais que ele tem. Veja como isso é fantástico. Bem que eu poderia também, ou poderia confiar também na carne. Ele está dizendo o seguinte, eu, apóstolo Paulo, tenho todas as credenciais para confiar na minha própria carne.
Eu tenho todas as credenciais. Veja bem o que ele diz no verso 5. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, eu sou um fariseu. Olha que interessante, ele diz assim: olha, eu tenho todas as credenciais para me julgar alguém justificável diante de Deus. Eu tenho todos os méritos, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui criado aos pés de Gamaliel, está em Atos 22, verso 3, ele diz: eu fui criado aos pés do maior mestre, um dos maiores mestres da minha época. Esse Gamaliel é aquele mesmo de Atos 5, que quando os apóstolos estão sendo julgados, diz assim para eles: olha, cuidado para não serdes pegos lutando contra Deus. Fazendo algo contra Deus, era alguém sábio. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi um homem, cumpridor da lei, ativo a favor de sua religião, sincero, zeloso, embora tivesse um zelo cego, sem conhecimento, porque ele diz, olha o que ele diz no verso 6, quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. É isso que eu fui. Tudo isso seria suficiente? É o que Paulo quer nos dizer. Tudo que ele está dizendo sobre si mesmo seria o suficiente para deixar qualquer judeu orgulhoso. De dizer assim: eu sou filho de Abraão. De dizer que ele era justificável, eu posso fundamentar minha justificação, porque eu tenho uma linhagem, e eu tenho títulos, e eu tenho méritos. Mas o que ele fala em seguida é que nos deixa bem assustados, porque mesmo tendo todas essas credenciais, olha o que ele diz em seguida: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo pega todas as credenciais que ele tem e ele diz o seguinte: eu considero todas essas coisas escória. Tudo isso eu considero refúgio. Tudo isso eu considero lixo. E se você trouxer uma tradução bem aplicada do grego, ele está dizendo: tudo isso eu considero esterco. Ou o termo bíblico que você encontra aqui, esquibala, eu considero essas coisas restos lançados aos cães. Tudo. O que ele quer dizer é que todas as credenciais que ele tinha, todo o status que ele tinha, toda a valorização que ele tinha, todas as notas de rodapés da vida dele, todos os títulos e diplomas que ele tinha, não são menos valiosos do que Cristo. O que ele está dizendo é que todas aquelas coisas que ele tinha, diante de Cristo, e quando comparadas a Cristo, não tinham concorrência com ele, são coisas desprezíveis. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer: olha, eu sou incompleto, embora tenha todos os títulos possíveis. Porque eu só sou completo tendo Cristo, tendo o Senhor da história. Meus irmãos, quantas vezes nós não temos esse reconhecimento humilde? Porque nós conseguimos títulos, metas, conquistamos, chegamos a algum lugar, nós não entendemos que somos incompletos. Só que o apóstolo Paulo, ele está nos chamando a uma humildade de reconhecimento. É reconhecer a sua incompletude. O quanto você é incompleto ainda. E se você fizer um autoexame honesto sobre a sua vida, você vai chegar ao ponto de entender que você, mesmo sendo crente há muitos anos, de uma caminhada longa com Deus, você ainda tem muitas limitações. Tem ainda muitos obstáculos que você não venceu. Tem ainda algumas partes tão importantes da Bíblia que você ainda não compreendeu. E às vezes são coisas básicas da fé cristã, como perdoar e ser perdoado, como amar e ser amado, como edificar e ser edificado. Coisas básicas. Isso são questões básicas da fé, basilares do início da fé. Receber perdão de Deus porque eu perdoo os outros. Mas quantas vezes nós esbarramos exatamente nisso?
E o apóstolo Paulo está dizendo, o primeiro passo para buscar renovação espiritual, para ter crescimento espiritual, principalmente se você está vivendo um tempo de seca espiritual, é você observar o primeiro ponto e responder a ele de forma correta, dizendo, eu sou um cristão incompleto. Ainda não cheguei à perfeição. Isso nos ajuda a responder uma pergunta. Por que os crentes têm tantos problemas espirituais? A Bíblia nos responde, primeiro, porque podem ser crentes carnais. O apóstolo Paulo fala disso, 1 Coríntios 3, 1-3. Ele diz, eu não pude falar com vocês como a espirituais, porque ainda são crentes carnais. Vocês estão tão agarrados e imaturos e agem como mundanos. Nós podemos responder essa pergunta, por que os crentes têm tantos problemas espirituais? Por causa do pecado. A Bíblia nos mostra que o pecado não confessado enfraquece o relacionamento com Deus. Davi, no Salmo 32, deixa isso de forma clara, verso 3 e 4 em especial, dizendo que o pecado traz efeito devastador na vida de um crente. Nós podemos passar problemas de seca espiritual por falta de nutrição. E a falta de nutrição, a vida cristã, ela requer alimentação constante. Sem o alimento da palavra, sem uma vida de oração, 2 Timóteo 3, 15-17, nós não chegaremos ao ponto que Deus deseja de nós. Nós temos problemas espirituais por falta de equilíbrio. Você vai para Lucas, capítulo 2, 52, diz que Jesus crescia em estatura, ou sabedoria, estatura e graça. O cristão tem que crescer equilibrado. Ele não pode ser um cristão de ativismo desenfreado e nem de indiferença. Ele tem que ser alguém que cresce equilibrado em todas as esferas da vida cristã. Ele cresce em todas as etapas da vida cristã. Nós temos problemas com a secura espiritual por falta de dedicação. O Senhor Jesus Cristo exige de nós crentes, Mateus 10, 38, tomar a cruz e o seguir. E quantas vezes nós não tomamos a cruz e não cumprimos esse compromisso de seguir após Jesus? A Bíblia também nos mostra que há secura espiritual na nossa vida por falta de poder do Espírito. Paulo vai nos dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, que nós temos a capacidade de apagar o Espírito na nossa vida. Não apagueis o Espírito. Existem situações que fazem sim o Espírito Santo do Senhor ser apagado na sua vida. Inclusive, você olha para o Antigo Testamento, pela ação e a desobediência e a rebeldia de alguns servos, o Espírito o abandonava. E um espírito maligno tomava conta daquela vida. Você olha para esses textos e tem mais, a falta de vida no corpo de Cristo. Quantas vezes a falta de vida junto com o corpo de Cristo, conforme nos fala ou adverte a Bíblia, Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Eu acho interessante que Hebreus 10, 25 diz que isso é costume de algumas pessoas, não todos. Alguns têm esse costume de não congregar, de andar afastado do povo de Deus. Agora, se por um lado, Paulo reconhece que ele é incompleto, por outro lado, o verso 12 diz assim, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz que para continuar crescendo espiritualmente, você precisa ter foco. E foco no alvo, e foco no reino de Deus. Olha o que ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã, ela é uma jornada contínua. E nós precisamos notar que o foco no alvo deveria nos impedir de ser distraídos pelo passado, que é isso que ele faz, ou diz. Eu deixo as coisas para trás, inclusive meus títulos, inclusive meus méritos, inclusive o fato de eu ser de uma linhagem especial, eu deixo tudo para trás. Só que o foco no alvo também deveria evitar que as circunstâncias presentes nos atrapalhassem. Existe um livro, o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada.
se você não tem uma lista de livros para ler em 2025, além da Bíblia, eu te recomendo que você leia esse livro, A Igreja Desviada. No capítulo 3, eu li esse livro, eu acredito, por 2 ou um pouquinho mais de vezes. No capítulo 3, é muito interessante porque ele fala sobre a manipulação dos métodos. E quando ele fala disso nesse capítulo, Swindoll, ele vai dizer que nós temos uma tendência, ou ele critica a tendência da igreja atual, de depender excessivamente de programas, de estratégias humanas, de técnicas para alcançar resultados. E que fazendo assim, a igreja moderna, ela vai negligenciando a obediência à palavra de Deus como foco principal, a vida de oração e a dependência de Deus. O alerta dele sobre o foco, ele fala de foco espiritual e passa daí em diante a ver a igreja operando como uma instituição secular. Tudo na igreja vai funcionando como a empresa funciona e não como o corpo de Cristo. Paulo, ele cita que o que distraía ele, olha bem, o que distraía ele poderia ser os títulos que ele tinha. Mas veja bem, a nossa igreja moderna tem outras distrações. E eu vou citar pelo menos 3 razões que fazem da igreja no nosso tempo correr muito risco. Primeiro, o perigo do pragmatismo. O que é isso? A mentalidade pragmática, ela mede o sucesso de uma igreja pelos números, pela quantidade de atividades. A ideia pragmática, ela mede a vida da igreja pelos resultados visíveis. E o grande mal dessa abordagem é que ela começa a adotar métodos funcionais no mundo empresarial. E traz esses métodos para dentro da igreja, mas isso não reflete o reino de Deus, de forma clara e de forma objetiva. Esta semana eu fui abordado na academia por um irmão de outra denominação, que tudo que ele queria me mostrar era a quantidade de pessoas que encheram o Conceição Hall na virada do ano. Ele estava ali sempre filmando e ele então me mostrou assim, olha, você tem que ver a quantidade de gente que estava ali dentro. Isso é pragmatismo. Ele vê e acha que aquilo ali, tudo que está acontecendo, aquilo é Deus. Mas ele não falou nada da mensagem, nem do que Deus falou com ele, nem do que Deus mudou na vida dele, ou do que Deus fez de transformação. Ele só diz, nós enchemos aquele lugar. E isso, muitas vezes, cega a igreja. E quando ele perguntou para mim se havia tido aqui a contagem regressiva, até teve. Todo mundo juntos, de mãos dadas e tudo. Eu falei assim, não, nós terminamos o culto mais cedo, nos reunimos no salão da igreja, estávamos comendo e a contagem regressiva foi no meio da comida, todo mundo se abraçando. Ele falou, nós precisamos marcar uma reunião. Eu falei, eu não vou reunir com você não. Ele falou, não vai. Eu falei, não, porque não há nada de místico em uma virada de mãos dadas. Eu falei com ele assim, qual que é a diferença entre você que virou lá na igreja e alguém que virou dormindo? Aí ele saiu e foi mostrar para as outras pessoas o mesmo vídeo, de que estava cheio aquele lugar. Preste bastante atenção, não há problema algum em uma igreja encher um grande auditório, em fazer um culto da virada espetacular, bonito, com contagem regressiva. O grande problema é você fazer isso sem estar focado em Deus. Só naquilo que você quer como resultado. O segundo grande risco que nós corremos é a substituição da dependência de Deus. Porque quando você perde o foco ele é excessivo nos métodos humanos, demonstrando falta de fé na provisão e no poder de Deus. O cristão e a igreja não deve confiar na sua própria habilidade, nem no seu próprio poder, nem nos seus próprios recursos, mas o Espírito Santo é que vai guiar as ações, é Ele que dá direção, é Ele que traz transformação, é o Espírito Santo de Deus, não são os nossos métodos, e nós corremos o risco
de imaginar que, de repente, se nós formos mais efetivos, se nós fizermos algo diferente, se nós trouxermos aquela novidade, se nós, de repente, tivermos mais conforto, nós seremos ou ganharemos mais vidas para Deus. Deixa eu te dizer com bastante seriedade, nós devemos lembrar e jamais nos esquecer que, quando se trata de fazer a obra de Deus, seja o pregador que está na praça usando um megafone comprado no Shopee, ou o pregador no melhor templo de Linhares, usando um microfone Shure Beta 58A, que pega cada detalhe da voz, para a realização da obra de Deus, tanto um como o outro depende do Espírito Santo do Senhor. Não do microfone que tem, nem do lugar, nem do espaço. Todos dependem do Espírito Santo para trazer transformação. E aqui entra o terceiro risco, o risco da manipulação espiritual. Porque aqui entra a teologia da prosperidade, que no nosso tempo ganhou nova forma, ou nos últimos anos ganhou nova roupagem, mas o foco é o mesmo, é no homem. O foco é no ser humano, nunca é em Deus. É o ser humano, pelo esforço, pela dedicação, pela força, pela coragem, ele vai conseguir fazer alguma coisa, só que na verdade mudou a embalagem, o conteúdo continua o mesmo. Virou teologia coach, usando métodos exagerados, usando técnicas humanas, que levam à manipulação emocional das pessoas, e por fim, agora nós estamos na fase sensorial. Você tem que tornar esse ambiente mais sensorial, aos olhos, aos ouvidos, ao corpo, porque o que vale é a sensação do que as pessoas vão sentir aqui dentro. E eu gostaria muito que você se sentisse, e eu quero que você sinta-se realmente mal diante da palavra de Deus para mudar de vida. Essa é a sensação que eu quero. E por fim, eu quero que você saia daqui amando Deus, porque Ele está trazendo essa palavra para você e Ele é gracioso. Eu quero mesmo que você se sinta culpado por viver uma vida abaixo do que Deus quer, mas saia daqui certo de que o Senhor Jesus Cristo pode te ajudar a ser melhor. Essa é a sensação diante da palavra, mas nós vivemos um tempo onde antes a teologia da prosperidade prendia as pessoas na igreja por medo, agora ela prende as pessoas pelos fatores sensoriais. O ambiente é agradável, é gostoso, é confortável, eu me sinto bem, é aqui que eu me sinto muito bem, esse é o melhor lugar para estar. Mas irmãos, quando nós perdemos o foco, como nesses 3 pontos, ou 3 pontos citados, nós sentimos aridez espiritual, sabe por quê? Porque é como comer fandangos e cheetos. Te traz uma alegria, uma sensação boa, momentânea, uma alegria, mas no fim das contas não enche a barriga. Não traz transformação real, você entra, participa, tem boas sensações, mas não gerou absolutamente nada de significativo ou profundo dentro do seu ser. A palavra de Deus não te desafiou a mudar de vida, por isso nós devemos redobrar a nossa atenção, não importa o lugar onde você for buscar a Deus, redobre sua atenção no Senhor. Ter foco no reino de Deus, na justiça de Deus. Como nós fazemos isso? A Bíblia também nos mostra. Retorno à palavra. Retorno às Escrituras. Nós devemos voltar a nossa atenção a confiar exclusivamente na suficiência das Escrituras, na pregação da palavra fiel, como centro das nossas atividades e da nossa vida. E veja bem, a Bíblia nos diz que o poder de Deus se manifesta por meio da sua palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é a sensação do lugar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não por meio dos métodos humanos, não por meio das estratégias humanas. É ouvir a palavra de Deus sendo pregada de forma fiel. Veja os exemplos bíblicos. Você olha para a Bíblia e você vê a vitória de Gideão com um pequeno exército, porque Deus
o abençoou. Deus disse quantos soldados ele levaria. Deus disse como ele venceria a batalha, a que horas ele iria. Deus dando cada ponto dos passos de Gideão. Você olha para a Bíblia Sagrada e você encontra aquela oração de Ezequias diante da carta de Senaqueribe. A carta em que Senaqueribe diz assim: olha, não permita que esse Deus que você confie te engane. Então Ezequias pega a carta, lê, vai até a casa de Deus e ora. E depois que ele ora, Deus diz: eu tomarei conta dessa história. Você olha para a Bíblia e você vê a construção do templo sendo direcionada por Deus, cada detalhe. Nós não podemos fazer, até hoje, com o lugar que nós chamamos de encontro para comunhão com Deus, nós não podemos fazer desse lugar qualquer coisa. Afinal de contas, a gente chama aqui de casa de Deus, e na casa de Deus você não muda os móveis. Não é você que escolhe as coisas. Não é você que direciona do jeito que você quer. É a casa de Deus. É dele, não é sua. E quantas vezes nós estamos correndo o risco de ir mudando tudo conforme a nossa vontade e não olhando para a Bíblia, confiando nos recursos humanos e não em Deus. Por fim, a palavra de Deus, principalmente através da pessoa de Cristo. Você olha para a igreja primitiva, existe um apelo na Bíblia pela simplicidade. Existe um apelo na Bíblia pela autenticidade da igreja, para que a igreja seja bíblica, simples e um lugar acolhedor. Existe esse clamor na Bíblia, e quanto mais nós, de forma diligente, isso tem acontecido, nós corremos os mesmos riscos de todas as outras igrejas. Quanto mais nós não vigiarmos e entupirmos a igreja com distrações e entretenimento, mais estaremos distantes da palavra de Deus. Mais longe da palavra, porque nós vamos enchendo a igreja de Deus de sofisticação, de entretenimento, de visões, de foco no sensorial, e nos esquecemos de que quem age é o Espírito, não são as sensações. Ele usa as coisas, mas o Espírito não precisa de nenhuma das coisas que nós colocamos ou achamos que mexerá com as pessoas. Veja bem, Deus honra a obediência e a dependência nele, não os métodos humanos. Deus honra a sua palavra, não os nossos métodos, não o nosso jeito. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de acordo com aquilo que já alcançamos. É muito interessante pensar no que ele diz. Olha o verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está andando de acordo com aquilo que você já alcançou? Para responder essa pergunta, o que você já alcançou na vida espiritual? O que você já alcançou? Você pode dizer que é alguém maduro na fé? Nós já trabalhamos maturidade aqui no ano passado e falamos sobre alguns domingos sobre maturidade. Nós já sabemos que não tem a ver com idade ou tempo que você está na igreja. Tem jovens e pessoas novas que têm mais maturidade espiritual do que muita gente que vive a vida toda na igreja. Que já entendeu questões básicas da fé cristã, mais do que outros que estão numa longa caminhada com Deus. O que você já alcançou? O que o apóstolo Paulo traz para nós aqui é dizer, olha, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Uma disposição de que o sucesso do passado não deve remover a necessidade de uma luta contínua por crescimento. Sabe aquela pessoa que diz, já fiz muito para Deus? O que eu tinha para fazer eu já fiz. A quantidade de ler a Bíblia que eu tinha que ler eu já li. Eu já fui a todos os estudos bíblicos, a todas as aulas de escola dominical, eu já estive em todas as reuniões de oração. Eu estou saturado. O apóstolo Paulo diz, olha, o que você fez no passado
não deveria nortear o que você busca de Deus de crescimento. Ele está acrescentando encorajamento, porque ele diz para aqueles irmãos assim, olha, todos pois que somos, se você pegar alguma outra tradução, a NVI, por exemplo, vai falar, todos nós que somos maduros, tenhamos este sentimento. Qual é o sentimento? O sentimento é esse que ele está falando, de pegar todos os títulos, tudo que tem, todas as credenciais, tudo que já conquistou e dizer, eu não alcancei nada ainda. Eu tenho muito para a minha caminhada com Deus. Eu deixo para trás esses títulos, eu quero prosseguir para o alvo, porque eu ainda estou na caminhada, eu não cheguei no fim da meta. Então ele diz, tem esse mesmo sentimento. Aí o apóstolo Paulo, de forma encorajadora, ele diz assim, agora, se você não concorda comigo, eu te digo que Deus vai te esclarecer essas coisas. No tempo certo, Ele vai abrir sua mente, abrir seu coração, e Ele vai te esclarecer isso. O que Ele está dizendo é o seguinte, olha, tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ele está dizendo, não tem outro modo de chegar ou outra conclusão. Mas se você ainda não chegou a essa conclusão, Deus vai te esclarecer que você precisa disso. Você precisa continuar crescendo. A condição para ser iluminado, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, a condição para ser iluminado por Deus é continuar numa caminhada com Deus. Porque é através dessa caminhada que Deus vai te esclarecer aquilo que você ainda não compreendeu. Só que veja bem, como que Deus, através do Espírito Santo, vai esclarecer uma pessoa que não lê mais a Bíblia? Que não quer orar mais? Que está com a vida seca espiritualmente e não busca de Deus uma renovação. Como que Deus, Ele vai falar de forma profunda com a pessoa que está vivendo apatia espiritual? Longe de Deus, Ele tem duas formas, Ele pode mover o coração dessa pessoa e o quebrantar, como diz a Bíblia, sem que haja cura, ou Ele pode deixar essa pessoa nesse estado. Entregue à própria sorte, ao próprio pensamento, às próprias ideias. Então o apóstolo Paulo, ele exorta os filipenses a viverem em conformidade com o nível de maturidade que eles já possuíam. Ele diz, olha, não dá para viver abaixo do que você já alcançou. E olha que interessante, ele está falando para o carcereiro, está falando para a Lídia, dizendo, olha, vocês já alcançaram um certo patamar. Não dá para viver abaixo disso. Não dá para ficar ou baixar o nível. Parafraseando, ele está dizendo, seja como for, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Qual é a sua idade? Há quanto tempo você conhece a palavra de Deus? Deixa eu mudar a pergunta. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Quantas aulas de escola bíblica? Quantos estudos bíblicos? Quanto tempo você tem de caminhada cristã? O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você deveria no mínimo andar de acordo com aquilo que você já recebeu. Não abaixo disso. Não menos do que isso. Então, veja bem, o chamado para o crescimento espiritual é perseverar, no mínimo, naquilo que nós já chegamos. O mal da secura espiritual e de crentes que já chegaram perto da maturidade, mas regrediram, é que ele está abaixo daquilo que era o ponto que ele já tinha alcançado. Ele já chegou num certo nível e agora ele está descendo as escadas. Ele está descendo de nível. Ele começa a dizer, como aquele jovem que eu citei aqui pela manhã, olha, e alguém está conversando sobre Deus, e ele, mesmo sendo alguém que diz crer na palavra de Deus, ele diz assim, quem vai saber quem tem a verdade, né? Ele diz ser convertido, mas agora ele está dizendo que nem sabe quem tem a verdade mais.
Ele nem sabe o que é certo e o que é errado mais. Ele tem o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ele está dizendo para os outros, eu nem sei o que é verdade mais, quem é que tem a verdade, né? Ele está vivendo assim. Então, meus queridos irmãos, o crescimento espiritual, ele não é um evento instantâneo. Ele é uma caminhada contínua. Você precisa progredir nesse crescimento, não importa quantos anos você tem de caminhada, ou se você começou a sua caminhada há pouquíssimos anos, ou poucos meses com Deus, você precisa entender que o caminho para o crescimento espiritual começa com o reconhecimento que você não está completo. Isso pode te levar até mesmo a entender que no lugar onde você está hoje, você não vai crescer mais. Pastor, você tem coragem de falar isso? Isso parece perigoso. Tem gente que pode até querer sair da igreja e mudar de igreja. Sim, preste bastante atenção. Você pode chegar ao ponto, na sua vida com Deus, de orar a Deus e buscar a Deus e entender que no lugar onde você está, dali, naquele lugar, você continuará acomodado. Vivendo uma vida de acomodação, sem ser desafiado por Deus, ou pela palavra de Deus, sem ser confrontado pela palavra de Deus. Então preste bastante atenção, o caminho do crescimento espiritual passa por cuidado. Isso nos faz lembrar daquele portão, bem cuidado, que resistiu ao tempo, porque tinha atenção constante, vigilância e zelo. Como nós podemos aplicar esse texto ao nosso coração? Primeiro, reconheça suas limitações. Talvez você cresceu de forma excelente em algumas áreas na sua vida espiritual, mas em outras não. Talvez você se tornou excelente em certas áreas da sua caminhada com Deus, em compensação, outras áreas que deveriam causar equilíbrio, crescendo em estatura, conhecimento e graça, ficaram defasadas. E você precisa cuidar disso. E o apóstolo Paulo, embora não diga isso de si mesmo, ele está dizendo, eu ainda não alcancei. Eu prossigo. Segunda aplicação para a nossa vida. Mantenha o foco no alvo. O que é que te distrai? Você já fez essa pergunta? O que é que tem te distraído da vida com Deus? Pode ser que o ambiente onde você está te distraia. O cabelo das pessoas, a roupa das pessoas, o modo como eles se comportam, o modo como eles agem. Pode acontecer, pode, mas foca no alvo, o que é que tem te distraído? Talvez você, que tem vivido um tempo de aridez espiritual, está precisando comprar uma Bíblia impressa novamente. Que loucura, né? Algumas pessoas passaram a ler a Bíblia só no smartphone. E isso é uma distração para ele, porque toda vez que ele vai ler a Bíblia, chega uma notificação. Chega uma mensagem. E como é costume e um vício, chega a notificação, ele clica. E ele sai de onde ele estava lendo, ou da meditação que estava fazendo. Talvez você está precisando comprar uma boa Bíblia de estudos, para voltar a ter uma vida devocional assentado num cantinho, separado da sua casa, com seus marca-textos, sem o seu celular por perto, sem tirar foto para postar para as pessoas que estão lendo a Bíblia, simplesmente lendo a palavra, no seu momento com Deus, pessoal com Deus. Eu conheço uma pessoa que ela foi tirar um momento devocional e me contou sobre isso. E ela foi tirar um momento devocional, e eu acho que ninguém vai ficar assustado com o que eu vou dizer. Aí ela fez o seguinte, ela foi, separou a mesa da casa, onde ia fazer o momento devocional, pegou a Bíblia, abriu no texto que ia ler, pegou uma xícara, colocou a xícara de cafezinho ali, arrumou a mesa, bonitinho, separou, entortou um pouquinho a Bíblia para cá, para lá,
e de repente, depois de alguns minutos, algum tempo, tirou uma foto, postou no Instagram, colocou ali uma fala sobre o que ela estava fazendo e tudo, fechou a Bíblia e saiu. Esqueceu do que foi fazer, percebe? Nós temos distrações demais. E você e eu precisamos voltar a focar realmente naquilo que importa, Cristo Jesus, nosso Senhor, e a glória ser dada a Ele, em tudo que fazemos na igreja, em todos os programas que fizermos, é Cristo. Por fim, terceira aplicação, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Olha, nenhum de nós é chamado pela Bíblia a viver com o entendimento que ainda não tem. Veja bem como Deus é maravilhoso, né? Ele não está te chamando a viver com o entendimento que você ainda não alcançou. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: se você ainda não pensa da forma que deveria pensar, Deus te esclarecerá. Eu encerro te fazendo uma pergunta. Você quer ser esclarecido por Cristo ou quer continuar vivendo com o que chegou até aqui e agora? Você quer mesmo ser esclarecido por Cristo? Porque quando nós somos esclarecidos por Cristo, isso rasga a nossa vida. Nos tira do nosso lugar de comodismo. Muitas vezes vai nos fazer sair do lugar onde nós estamos. Porque Deus nos esclareceu. Ele nos mostrou a verdade do que Ele espera de nós. Ele faz com que nós saiamos do lugar, do ponto A para o ponto B. E esse é o esclarecimento que vem de Deus. Eu volto a lhe perguntar, você quer ser esclarecido por Deus a respeito de dízimos e ofertas? Você que não é dizimista e ofertante? Você quer ser esclarecido por Deus? Ou você quer continuar na ignorância? Você que tem andado em algum pecado, você quer ser esclarecido por Deus que esse pecado tem destruído e devastado sua vida? Você que não tem honrado o seu marido do jeito que deveria, você quer ser esclarecido por Deus no modo bíblico de ser esposa? Você, marido, que não tem tratado a esposa como a parte mais frágil que Pedro diz, com cuidado, amor e sacrifício pessoal, você quer ser esclarecido por Deus nesse sentido? Porque essa é a pergunta que vai ficar para nós aqui. Sobre o que, na vida com Deus, você não quer ser esclarecido? Você tem lutado para Deus não te mostrar? A minha oração é a mesma de Paulo. Se você entende de outro modo que não seja o bíblico, isso também Deus te esclarecerá.